Provavelmente. Então, perfeito. O título dessa cena que a gente vai narrar, o Dani apontando, vai ser Mafê, a limpadora de lâmpadas. Então a gente vai improvisar agora, talvez não dê certo. Por aqui minha mãozinha. Não tem como dar certo. Esse é o nosso trabalho. Não vai dar certo, já parte desse pressuposto que não vai dar certo. Deixa eu ver sua mão apontando pro Elídio. Eu vou fazer assim, ó, tá? Pra ficar mais fácil pra vocês. Então, Mafê. Deixa eu começar aqui na minha câmera. Mafê, a limpadora de lâmpadas. O improviso começa agora. O ano é 1948. Mafê já estava procurando Um emprego, porque ela havia completado 12 anos. E naquela época se começava a trabalhar muito cedo. Mafê tinha que ajudar os seus pais em casa e com alguma forma de dinheiro. O seu pai disse: fale com o prefeito, ele é meu amigo. Amigo, ele vai te arrumar um emprego na prefeitura. E, de fato, o prefeito deu um emprego pra ela de limpadora de lâmpadas multiuso. Limpadoras de lâmpadas multiuso eram lâmpadas que eram utilizadas não só nos postes da cidade, como depois de mais velhas, essas lâmpadas eram passadas para carros. Fazendo com que a indústria girasse. Então era muito importante a limpeza correta para que a lâmpada tenha uma longa vida. Mafê era incrível. Limpando as lâmpadas. E com o tempo, como todo mundo que começa numa profissão, ela começa incrível. E com o tempo vai largando a mão e falando: poxa, faz mais de 12 anos, Mafê então eu tinha 24 anos. Limpando lâmpada já de qualquer jeito. Acontece que aquilo abocanharia um destino fatal da sua família. Oh meu Deus, porque uma lâmpada mal limpa dela durante anos, ao ser colocada nos carros que seu pai compraria, e estava fazendo com que a luz não fosse tão forte. E um dia Mafê estava atravessando a rua, onde por acaso seu pai vinha com o carro, já com as luzes apagadas. E não estão funcionando bem, porque não foi limpa no passado, mas acho que isso vocês já entenderam, né? Então, o pai em cima da hora veio e desvia o carro, e o carro do pai capota pelo barranco da Rio Santos, que estava começando a ser montada. O ano então era 1958. Mas eu não sei quanto tempo passou depois que ela ficou. 1960, pra não ter. Pra arredondar. E aquele acidente passou em todos os locais. E o pai dela não conseguia falar, estava no hospital, havia sobrevivido, mas todos acusavam ela e crucificaram Mafê. Não no sentido literal, no sentido metafórico, porque já era 1960. Então Mafê perdeu o seu emprego na hora e, passado um tempo, o seu pai acordou no hospital e ficou sabendo de como a cidade estava contra a sua própria filha, e ele mesmo queria amaldiçoá-la. E ele, pensando nisso, a mulher falou: você cala a boca que você tem sorte de estar vivo. A lâmpada foi descoberto que a lâmpada que estava no seu carro não foi limpa o suficiente pela sua própria filha, mas cale a boca! E ele então criou uma mágoa sobre sua filha que durou até Mafê estar com 60 anos. Quando Mafê então, aos 60 anos, está andando na praia e tropeça em uma lâmpada, mas uma lâmpada mágica! Pelo menos ela achava. Então, ela começou a esfregar a lâmpada. E nada acontecia, porque ela estava completamente louca. De tanto pó que ela havia entrado nas suas narinas, Mafê desenvolveu uma demência de cocaína. Ninguém sabia, mas a depressão após seu pai fez com que ela entrasse numa carroça da cocaína. Também conhecida como carreira. E então, já aos 60 anos, passada por muitas desgraças da vida, esfregando uma lâmpada na praia. Ela foi conhecida como a louquinha Aladim.
Hoje, Mafê vende lâmpadas na Copacabana. Que desespero, velho. Esse é o nosso trabalho. E eu que eu vi, teve um acidente fatal. Eu falei, caramba, vai morrer ou ela ou o pai. O pai desvia e desce no morro da Rio Santos. Sobrevive! Foi a primeira pessoa a sobreviver a um acidente fatal Exato. na história. Um acidente fatal e ela sobrevive. É incrível, incrível. Isso daí é... Isso Cara, conteúdo, isso é conteúdo, isso é um Exato. milagre. é Isso é um milagre. Não, das acidentes fatais, esse é o melhor pra você participar. Será? Deixa eu ver. Ah, tá. Nossa, Nossa, que desespero, Paquito. Desespero, cara. Tá pronto? Tô pronto. Quer dizer, pronto. Pronto, tô. Pergunta pra gente, Daniel. Então agora aí, vocês estão prontos vocês dois? Jamais. Nunca. Então, senhoras e senhores, Renan, o biólogo especialista em tartarugas, começa agora. Renan, desde criança, amava tartarugas. Quando uma vez num Passado não muito distante, ele estava na cidade de Florianópolis e viu uma tartaruga que estava nadando junto ao barco pesqueiro de seu pai. Ah, era eu? Tá, desculpa. Pesqueiro de seu pai, onde muitos canudos boiavam ao lado desse... Barco pesqueiro. Ele percebendo esse problema, falou, pai, precisamos ajudar ele. Ele então pulou no mar e o pai desesperado pulou atrás. Atrás dele, falando, Renan! E o filho... E o Renan falou, pai, por que me chamas assim? Você sempre falou para eu ajudar os maisinhos. E agora eu estou ajudando ele. E você volte pra cá! E o pai então botou o Renan no barco e disse, você Nunca vai ficar perto do mar. Onde tem muito canudo, que os canudos eles podem flutuar e entrar na sua narina, perdão, eu tava olhando você, eu preciso olhar pra cá. Na sua narina e acabar com a sua vida. E ele disse, pai, um dia serei biólogo. e eu tirarei todos os canudos do fundo do mar e as pessoas eu vou ser um herói para essas pessoas. Eu Serei uma estátua aqui na praia de Florianópolis. E Renan entrou na Universidade Federal de Santa Catarina na biologia. E o pai dele ficou muito orgulhoso quando viu que ele era o maior colecionador de cascos de tartaruga, pois estudava tartarugas que já haviam morrido, ele não matava ninguém. O pai ficou mais contente ainda ao saber que não pagaria mensalidade. Pois era uma Universidade Federal. Mas essa é a questão. Ele falou, filho, você está conseguindo salvar as tartarugas? Sim, papai, eu estou salvando as tartarugas e as cobras marinhas também, porque elas são alimento das tartarugas. E é importante manter o bioma ativo para que a cadeia alimentar dos tubarões se mantenha. E o problema é que a tartaruga acha que o canudo é um cigarro e as tartarugas gostam de fumar. E elas, maconheiras que são, com esses canudos, ficam muito loucas e acabam morrendo de tanta loucura. E é por isso que hoje o projeto em que Renan trabalha é de reabilitação das tartarugas maconheiras. Perfeito! Cara, que desespero que dá, velho. O projeto tá marconhado. Isso aí é o projeto amarra pra lá que pra cá. Isso aí é conhecido de Santa Catarina. Eu achei que ia ter um barco cheio de esperma no meio. Não teve. Mas é que os barcos estavam tudo voando. Vamos? Como que é? Só precisa de duas profissões. Duas profissões. O pessoal aí dá. Então vai, profissões. Você pode me entrevistar, inclusive. Você pode estar entrevistando você, a gente faz perguntas pra ele. Mas ele vai trocando de profissão. Tem que ficar esperto. Tem duas legais aqui, ó. Tem coveiro e baterista. Pode ser coveiro e baterista? Vai dando outro. O coveiro, eu vou pegar baterista, mas o coveiro a gente já faz muitas vezes, então é aquilo que eu falei, não vai ser espontâneo, eu já vou ter algumas coisas na Tem cabeça. vendedor de marketing
telemarketing. Vendedor de telemarketing, tá bom. Vendedor de telemarketing e baterista. Baterista. Vendedor de Então, beleza. Então, vendedor de... Não, pode ser telemarketing. Pedreiro, Um cara que liga. Ah, tá. Dentro do telemarketing o quê, né? Porque o cara pode ligar vendedor de telemarketing do quê, né? É verdade. Tá faltando... Pra ficar mais difícil pro Andy, vendedor de telemarketing de que produto ou de que serviço? Tipo, senhora, eu tô te ligando pra te... Perfume? Tá bom. Perfume. Perfume. Então o Anderson vai começar falando como se fosse um baterista. E quando ele ouvir esse sino, Deu pra ouvir? o sino vai pra galera. Quando ele ouvir esse sino, ele vira automaticamente um vendedor de telemarketing de perfume. E ele vai ouvir o sino de novo. Vira baterista. Vendedor de telemarketing de perfume. Baterista. E todas as vezes que o Elide tocar a campanha, o Elide pode tocar quando ele quiser, até o cérebro do Anderson fundir completamente. Começa como? Que é a ideia. Baterista. 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 Então, senhoras e senhores, o improviso começa agora. Boa noite, prazer. Só um aqui. minutinho que o cara tá perdido aí. Começando de novo, por favor, vai. Boa noite, senhoras e senhores. Vamos começar aqui numa entrevista com ele, que é um baterista maravilhoso. Muito obrigado Eu por estar aqui. não, prazer enorme estar aqui no Inteligência Limitada. Aqui, Cara, assim, é um podcast que eu tô faz tempo, mas como a gente tá em turnê muito, Eu queria te perguntar isso, assim. Como tá indo a turnê da banda e qual é o set de bateria que você tá levando? Eu tô levando uma da Pearl, que é com um setzinho mais tranquilo, que é 2 perfumezinhos, 2 amostras grátis, que eu marco com a pessoa via telefone, então eu ligo primeiro, eu falo assim, qual perfume que a senhora gosta? Você gosta mais adocicado, ou você gosta um pouco mais pratos e tudo mais? Eu falo, não, quanto menos, melhor. Menos melhor. Você é a favor dessa coisa da simplicidade. Eu sou a favor da simplicidade. Porque Suas turnê... influências, eu queria saber suas influências. Boa. A Newport, com certeza do Rush. O Rush é um perfume maravilhoso. Sério? Que é The Rush. Você nunca viu a propaganda? Nunca vi. The Rush. Da Givenchy. Mas Da Givenchy. Givenchy? Que Rush é pressa. Então é aquele perfume que fica e eu fico lá, atrás. Eu não me mexo. Tem aqueles bateristas que fazem, eu quando começa o show, eu fico focado. E até porque se eu não presto atenção, se o cara já passou mais de uma vez, ele pode ter alergia. Mas como é que você vende perfume pelo telemarketing? Eu- Como é que funciona vender perfume Primeiro, e explicar eu o cheiro tenho. pelo telefone? Eu sou o mais descritivo possível. Entendi. Eu faço comparações do tipo assim. Eu falo pro cara, ó, isso aqui é como se fosse eu batendo na porta da sua casa. Eu falo, tá. Quando a gente tá em processo de estúdio, criando a música. Então eu gosto de fazer essas aliterações, essas coisas meio metafóricas. Metafóricas, tipo assim, imagina um campo. Peço pra pessoa fechar o olho. Tá. A senhora tá sentindo o cheiro de Yasmin? Yasmin? Yasmin, é a minha namorada que viaja muito Tava comigo. viajando com você. Viaja comigo. Tem medo dela virar uma Yoko Ono da banda? Não. A gente brinca com ela, que é um Yoko Chu. A gente fala pra ela, cara, teve a Yoko Ono e aí teve a Yoko Chu. que ela que é, inclusive, ela é psicóloga. Então, ela é psicóloga, eu falo, se a senhora é psicóloga, a senhora vai amar esse perfume. Então, eu pergunto a profissão pra pessoa, porque temos perfumes que combinam com determinadas profissões. Legal. E se você sempre trabalhou na mesma empresa ou você teve outras empresas que você trabalhou? Não, já trabalhei na Boticário, já trabalhei no Metallica, já trabalhei como hold, né? Porque sempre foi o Lars que foi o baterista. Mas eu já fui o baterista substituto do perfume da Bulgari. Da Bulgari? Da Bulgari. Sério? E qual que é o substituto do perfume da Bulgari? É um perfume adocicado chamado 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Que é o tempo que você que é o toca a tempo que eu maioria das toco. vezes. É isso. E você gosta mais dessa assinatura de tempo? Eu gosto. Mas Eu não não mudo estilo muito. pessoal, assim. O que você gosta no seu coração musical? Cara, eu amo ouvir Ouvir? o cheiro. Ouvir aquele eu chamo de ouvir o cheiro, que é o barulho do... Eu sei o perfume bom através da valvulinha. Mentira. Juro. Faz a diferença de um perfume bom para o ruim. Ó, perfume bom vai ser assim, ó. Perfume ruim vai ser... Aquela coisa de jazz, assim, com aquelas varetinhas mais que a gente chama de brushes, né? Aquela Sim, vassourinha. sim. Eu gosto muito de faz. Traga do... E aí a galera, eu falo, chega senhora, só uma amostra grátis. Aí eu tenho que dar bronca nela quando eu marco, assim, marco o tempo, falo, e o maldito do guitarrista tá assim, atrapalhando, tá fedendo. Eu falo, cara, passa o perfume, porque não vai dar pra continuar essa música se você estiver acelerando. E quanto mais acelera, mais fedor você vai ficar, porque você vai estar correndo, você vai suar. E aí se você tá suando muito, antes de você suar assim mesmo e treinar com bateria,
tocar bateria e tal, eu sugiro que você primeiro assista um vídeo sobre alergias pra ver se você não é alérgico ao nosso perfume. E se você for alérgico à madeira, usa baqueta de plástico que tá tudo certo. E o importante é, se você é baterista, barista e você gosta de perfume de café, eu recomendo o nosso novo perfume chamado One, Two, Three, Four! É a nossa música de trabalho. Muito bem. Nenhum sentido. Eu sei se o perfume é bom pelo barulho. Pelo barulhinho. Eu sei que o cheiro é bom por causa do barulho. Ouve o cheiro. Não sei se o perfume é bom pelo barulho. Aí faz até sentido. Porque uma boa válvula é sinal que a empresa tá gastando entendeu? No que entorna o perfume, né? Boa aí, time! Você vê, time. Você vê o que é a equipe, né? Será que não para, né, cara? Lá no Flow não é assim, não. Aí, ó, perfeito. Aí, boa. Então tá bom, então vamos lá. Então o improviso começa agora. Boa tarde, bom dia ou boa noite, não importa onde você está. Hoje eu tô recebendo ele que tá cheio de piolho na cabeça. Boa tarde. Boa tarde. Qual que é a média de piolhos que tem no cabelo de uma pessoa? 1 ou 2? Como você pode ver na minha cabeça, às vezes, cerca de 1000 piolhos você encontra. Eu queria Espera só um perguntar pra pouquinho. você uma coisa sobre... Eu tô usando esse shampoo anti-quedas e falam que ele dá mais piolho. É verdade ou é mito? É verdade. Quando você menos espera, os piolhos vão da sua mão para a cabeça. Mentira, Mona! Você não vai acreditar. Às vezes os piolhos se juntam e formam um megazord de piolho que forma uma aranha, inclusive. Você pode me falar como eu consigo uma dessa? Se você prestar bem atenção nessa jujuba, piolhos estão em formato de açúcar. Deixa eu experimentar. Ai, meu Deus, eu sou alérgico a isso e vou morrer! Não, agora não! Por favor, se inscreve no canal, não esquece! Dá um like, eu vou morrer! Não pode. Muito bem. FW. FWY. Que legal. E a sua, o Bela? Lembra? A placa do meu carro é FPH. FPH. Tá bom, então vamos fazer um jogo que é o seguinte. O Vilela vai entrevistar a gente sobre algum assunto. Qualquer assunto que a gente vai pegar com vocês aí na plateia. Tá aí online. Plateia online. E o Elídio só pode começar as falas dele com F. Eu só posso começar as com P. Quem que inventou esse jogo? E o Dani vai só começar com H. Só que assim, é só a primeira letra da primeira palavra. Depois ele tá livre. Só que se mudar a fala pra outra pessoa, tem que zerar Pra retomar a palavra, tem que começar com H. com H. Então é F do Elídio, a letra dele. P a minha, H é do Vamos Dani. inverter. Não, tá H ótimo. ficou Tá bom. fácil. H ficou fácil pro Dani. ficou mais fácil. E o assunto vai ser qual que o Vilela vai entrevistar a gente? Helicóptero, pelo amor de Deus. Mandaram acupuntura. Acupuntura. Não, Perfeito. claro. Perfeito. Acupuntura. Acupuntura. O assunto daqui do podcast do Inteligência Agora é acupuntura, Vilela. Então, F, P e H. Mas eu direciono a pergunta. Você pergunta como se a gente fosse especialistas em Tá. acupuntura. O assunto de hoje, segundo muitos pedidos de vocês, é acupuntura. Eu trouxe 3 especialistas em acupuntura. E eu queria saber primeiro que tipo de agulha que a gente usa. Primeiro. As agulhas têm vários tamanhos. Tem as mais grossas, mais finas. Finas, tem umas mais finas. Tem umas que são as mais finas e que são melhores pra quem tá começando. Pra quem tá começando. Por isso que depois... Hoje, quem tá começando hoje, por exemplo, já pode
pode usar, tem que usar as chinas, né? É mais seguro, inclusive. Primordial você fazer uma entrevista com o paciente, perguntar pra ele qual que é a dor específica que ele tá sentindo. Fato. Tá. Mas a diferença entre um acupunturista e uma pessoa que faz voodoo, por exemplo? Hoje a diferença é nula. É nula. Passamos de hoje, vamos falar do futuro. Há também. uma busca das pessoas em utilizar o trabalho de acupuntura pra fazer voodoo. Muito comum. É porque é só você tirar Pessoas da pessoas más, porque a acupuntura não foi criada pra isso. Porque horríveis, pessoas horríveis. Pessoas horríveis, né? Faz-se também isso pro bem. Às vezes a pessoa tem Tem o voodoo do bem? Por favor. Isso é o lobby das empresas de voodoo Certo. tentando fazer com que isso seja visto de bons olhos. E não é assim que funciona. Faço aqui uma ressalva, que é importante. Por favor. Hélio, fala, Hélio. A gente tá sem tempo aqui. Por favor, pode ser um pouco mais... Foi semana passada. Passada. Foi semana passada. Eu tive um paciente filofóbico, que é quem tem fobia de agulha. Certo. Fobia de agulha. E então, Passou mal, tadinho. A gente tava no meio da sessão, ele falou, pera, eu não sabia que a acupuntura era com agulha. Eu falei, meu lindo. Hospital, foi para o hospital, cara. Foi uma tristeza. Eu tava acompanhando esse caso. É um caso muito importante, né? Importante. foi então que para ajudá-lo, ao invés de eu colocar as agulhas nele, coloquei num boneco parecido com ele e ele se curou assim como se eu tivesse colocado nele através de um voodoo, ou seja, o que a gente pode chamar também de acupuntura Wi-Fi, né? Exatamente. Precisamente. Foi isso que a gente descobriu e estamos emitindo pra Nature um estudo de que... Holístico, né? Mais holístico, né? Um estudo que abrange toda, não só essa parte, né? Desculpa interromper. Por favor, quando quiser. Hoje vou encerrar. Por isso mesmo que a gente está aqui falando que se você não pode ir numa clínica de acupuntura, você pode fazer remotamente. Faz. Fazer faz. Se vai funcionar... Maravilhoso. Isso eu não tinha visto assim. A gente chama de o abecedário 2.0. Que a gente falava, diga um nome de um conto de fadas que não existe. E vem as Com o tranças do Rei tempo, Careca. com o tempo, as pessoas começaram a trazer de casa algo que elas queriam que a gente fizesse. Então facilitou. Vitrola nas Pedro Olivieri mandou Vitrola nas Nuvens. Uma puta nome de A Princesa dos Tijolos. O boneco que queria ser humano. Nossa, a galera aqui é muito diferenciada, hein? Você vê? Caramba, meu. Como que é o segundo que você falou? Branca de crack. Tem gente também que não... Branca de crack. Tem gente diferenciada, mas tem também a Giovana. Tem uma galera diferenciada, mas tem a Giovana. O Rei de Ratanabá. Nossa, tem bastante coisa aqui. Peixe voador. Nossa, a galera tá animadíssima aqui. Eu vou pegar então... Qual que a gente falou primeiro que eu achei boa? A Vitrola nas Nuvens. Que tinha ótima. Que Gabriela Lopes mandou A Borboleta Rancorosa. Que Dá nome bom. Tem uma mistura de contos de fadas com fábula, né? Então vamos lá. A Borboleta Rancorosa. Como é que funciona a regra? É simples. A gente vai contar aqui uma história, cada um de nós vai poder fazer, na hora que quiser, uma quadrinha, duas palavras, dois versos, né? Mas pode jogar pro outro também. Mas tudo vai ter que ser rimado. A partir de agora, a borboleta rancorosa. Essa é uma história que nenhum ser vivo detesta. Essa história começa no meio de uma floresta. Uma floresta cheia de árvores, rios, um grande bosque, onde morava uma borboleta e que ninguém nela encoste. Ela morava do lado de um mamão muito maduro. Ela tinha acabado de sair do seu magnífico casulo. Mas antes de entrar ali, ela, ainda uma lagarta, foi muito judiada. Foi para o raio que o parta. Então, ao sair do casulo, não pensou na esperança, pois amargurada ainda lembrava da vizinha, maldita lembrança. Ela saiu brava e toda empolvorosa. Ela
agora era uma borboleta rancorosa. E a primeira coisa que ela ia fazer, já cheia de marra, era se vingar da sua vizinha, a terrível cigarra. Voando lá de cima, antes de achar um pouso na pista, já viu a maldita dentro da sua vista. Detectou ali a maldita e viu um problema. Como disse pra ela a sua antena. Olha só quem tá ali. E então, já quase na árvore, pegou um galho. Ela disse, vou matá-la, agora eu não falho. A cigarra olhou pra ela de volta, toda humildão. Ficou olhando com aquele olhar e então a borboleta sentiu a paixão. Agora, apaixonada de coração, olhou para a cigarra e a dela pediu-lhe a mão. Mas assim como a borboleta, a cigarra não tem membro. Mas era hora de romance. Já estávamos em setembro. E é o mês perfeito, o mês de setembro. Foi o dia que elas marcaram a data do casamento. E já no altar, ali, bem no meio do mato, quem as casava era um grande sapo. E ali, com todo mundo contente, todos ali a sorrir e cantar. Mas do nada a borboleta pegou uma faca e cortou-lhe a jugular. A cigarra olhou para a borboleta e disse, mas você não era minha amiga. E então o sapo, a borboleta, comeu com a língua. E ainda na boca do sapo, com o sapo provando aquela presa gostosa, a borboleta lamentou. Desculpa, é da minha natureza, eu sou a borboleta rancorosa. É uma fábula que tem um... Ela tem um ensinamento, né? Tem um ensinamento, as fábulas têm, em geral, Tem, né? que é Cuidado o com quem se ensinamento. casa, né? Cuidado com quem se casa. E cuidado Não, com o ele padre. vai mudar, ele vai mudar, ele não vai. E cuidado com o padre. Cuidado com quem se casa e cuidado com a língua do padre. Exatamente. E o filho da borboleta com a cigarra é uma cigarreta, né? Fiquei pensando aqui. Uma cigarreta ia nascer bonita. Uma borbolarra. Borbolarra. Uma cigarreta talvez seja melhor. Né? Uma cigarreta. Esse é o Conto de Fadas. É impressionante como ele faz podcast, cara. É assim, de dar gosto de ver o que esse menino faz de podcast. Esse aqui é Vilela. Vilela é apenas um garoto. Um comediante stand-up. Fazia show segunda-feira pra 30 pessoas. Hoje, senhoras e senhores, ele tem um dos maiores podcasts do Brasil. Mas só algumas pessoas sabem o quanto ele é carinhoso aqui, ó, na proximidade. E o quanto ele gastou pra fazer esse implante de cabelo. Vilela's with you. Elídio, fecha com uma oração, você que foi coroinha, e fecha com uma oração, por favor. Pai Vamos dar as Nosso. mãos? Vamos dar as Pelo mãos? amor de Deus, vamos dar as mãos. Oração sem dar as mãos, cara. Vamos Vai lá. ser subordinada ou... Vai ser oração adjetiva. Tá bom. Amém. Boa. Valeu, gente. Valeu, galera! Valeu, Paquito. Vamos pra equipe! Aê, Paquito! Ô, Bela! Aê! E como dizem alguns convidados, palmas pra mãe do Paquito! Que isso? Que isso? Que isso? Vem cá, mãe do Paquito, vem cá. Mãe do Paquito, a mãe do Paquito. O Paquito vai cortar cortar a da mesa. Corta pra ela! Cara, essa câmera aqui. Corta aqui! Escreva nos comentários, mãe do Paquito, tá bom? Até mais, gente. Valeu.